Olá, queridos irmãos da nossa Umbanda. Quem fala aqui é o sacerdote do Templo de Umbanda Pai Chico de Aguala. Meu nome é Eduardo da Hora, para quem não me conhece. Nós vamos ao nosso primeiro assunto, tá? Como eu disse na apresentação, as pessoas chegam cheias de dúvidas num tempo de Umbanda, tá? Então, é natural que as pessoas cheguem assim, afinal de contas, a mediunidade ela é envolvida de tantos supostos mistérios, né? E o fato da gente não ver como sendo comum, né? A todos, o tempo todo, as pessoas não comentam tanto, pelo menos enquanto a gente não está numa religião que trabalha a questão da mediunidade, a gente não ouve tanto falar, né, que isso é comum, tá certo? Então a primeira coisa, tentar explicar de uma forma bem clara, bem simples a mediunidade, tá? Bom, a primeira coisa eu gostaria de relatar, né, a minha experiência. Eu tenho sinais, né, lembranças da minha mediunidade desde os 3 anos de idade, desde muito criança mesmo, tá certo? Então, mas eu conheci a Umbanda e me tornei umbandista somente aos 21 anos de idade. Então, talvez uma das propostas desses vídeos seja realmente aliviar um pouco a trajetória de quem tenha passado ou esteja passando, né, por essas dúvidas, por essas dificuldades. Bom, vamos lá. A primeira coisa eu gostaria de dizer assim, a mediunidade não é algo sobrenatural. Tá? A gente tem a falsa ideia, ou pelo menos criou-se a falsa ideia, de ser algo totalmente fora da nossa realidade, né? Então eu costumo dizer que a mediunidade ela é tão um dom divino quanto qualquer outra faculdade que o ser humano possa ter. A faculdade de andar, né, a capacidade de falar, a capacidade de enxergar. Então eu tenho para mim que a mediunidade ela é natural, tá, do ser humano. Todo ser humano ele tem a mediunidade como uma faculdade natural da sua essência, da sua natureza, tá certo? Desde nascença. Mas por que então algumas pessoas sentem em maior ou menor grau alguns fenômenos, né, mediúnicos, algumas situações que ela não consiga compreender, né, não sabe explicar, ou de repente ela comente com outras pessoas não passam por isso. Por que acontece comigo e não com a outra pessoa? Tá? Então vamos lá. A mediunidade é sim um dom de Deus, porém a gente não pode achar que por sermos médios em desenvolvimento, já algum tempo desenvolvido, somos então escolhidos de Deus, somos mensageiros de Deus para executar qualquer tipo de trabalho sublime, né, superior a dos outros seres humanos que não desenvolvem, não trabalham com a mediunidade. Então, o primeiro ponto é esse, tá? A questão é, por que algumas pessoas têm a necessidade e outras não? Porque algumas chegam a desenvolver, trabalham no terreiro, trabalham em outras religiões espiritualistas e outras não, porque umas vivem bem sendo médios e outras não, porque umas sofrem tanto com a sua mediunidade e outras não, tá? Como eu disse na apresentação, dentro da minha verdade, né, que a gente pratica na nossa casa, o fato de uma pessoa ter ou não essa necessidade de desenvolver a mediunidade, ela está muito mais ligada com a questão reencarnatória, ok? Então, assim, em outras vidas, a pessoa deixou algum laço, algum rastro de uma situação mal resolvida, de uma necessidade de se doar que não foi aplicado em outra encarnação. E aí, quando desencarna, tenho para mim que a pessoa se encontra, né, com a sua realidade ao longo da sua existência humana, e aí ela decide, né, que a prática da mediunidade vai ser a melhor maneira para ela corrigir aquilo que ela deixou para trás, tá certo? Em outras vidas. Então, sempre assim, eu imagino que a maioria das vezes, tá? Eu tenho isso para mim,
aconselho, né, e espalho isso para os outros médios. Então, assim, o fato de você talvez não ter se doado em outras vidas para as pessoas, não ter aprendido a repartir, a amar, a se dedicar, né, com zelo à sua vida e tudo mais, talvez nessa reencarnação você se viu a necessidade de trabalhar a mediunidade de uma forma que você tenha que se doar amplamente, tá certo? Por isso, apesar de todas as pessoas terem de alguma forma a capacidade de desenvolver a mediunidade, somente algumas pessoas têm de fato a necessidade. E aí quando que acontece isso? Eu tenho também que a pessoa que tem a necessidade de desenvolver a mediunidade com trabalho espírita, com trabalho na Umbanda, ela na verdade ela tem um incômodo, um vazio gigante, né? Pode ser até traduzido como uma tristeza muito grande, em que nada preenche, tá certo? Ela nada satisfaz, nada preenche, por quê? Porque nessa vida ela veio com essa missão, e aí quando eu digo missão, não porque somos missionários, somos divinos como qualquer outra criatura do planeta, mas veio com esse objetivo de se doar para resgatar alguma coisa que ficou em outras vidas, tá? Então algumas pessoas sentem muito a necessidade, outras não. Por que eu digo isso também? Porque não se criar a expectativa de ter que obrigatoriamente desenvolver a mediunidade. Nós vamos falar em outro vídeo que existem várias etapas, né, da mediunidade, vários tipos de mediunidade, mas que não se criar a expectativa, não sofrer de ansiedade. Por que eu sinto isso e eu vou no terreiro, mas eu não consigo incorporar, não consigo desenvolver? Então é muito possível que você tenha a mediunidade, né, mas que você deva cumprir de outra forma. Então, a mediunidade, para finalizar o vídeo, ela é nata, ela é de todo ser humano. Não somos missionários no sentido de enviados de Deus, não é um dom divino, tá? É tão divino como qualquer outra coisa que o ser humano possa fazer, e a gente tem que agradecer por cada coisa que a gente consiga realizar. Mas há necessidade de se desenvolver com sabedoria, tá? E paralelo ao desenvolvimento da mediunidade, para as pessoas que sentem esse vazio, essa necessidade de cumprir uma obrigação que nem mesmo ela sabe ao certo qual é preciso muito zelo, muito acompanhamento, tá ok? Então esse é o primeiro vídeo para a gente entrar no assunto sobre mediunidade. Um abraço a todos, axé, paz a todos.